Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos de aqui nos reunir para podermos entrar em comunhão com Deus, para podermos ouvir a sua palavra, para podermos nos alimentar daquilo que Ele nos dá, para poder nos nutrir, para poder nos fortalecer, para que possamos ter forças para caminhar conforme a vontade de Deus. É aqui que nos alimentamos do alimento que a alma precisa, pois sabemos que não nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra está contida na Bíblia Sagrada. Uma boa noite a todos que estão aqui chegando, que estão aqui se reunindo mais uma vez conosco. Eu peço para você uma atenção especial para que deixe a sua curtida, para que compartilhe essa mensagem, para que deixe um amém ou uma outra palavra nos comentários, para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça assim com que outras pessoas sejam também abençoadas com ela, como eu tenho certeza que você também vai ser. Uma boa noite a todos. Hoje nós faremos a pregação expositiva do capítulo 10 do Evangelho de João. Antes de darmos início à nossa pregação, nós faremos uma breve reflexão e uma breve revisão acerca do Evangelho de João. É importante que nós nos lembremos que a Bíblia Sagrada nos traz, no Novo Testamento, 4 evangelhos. Temos 3 evangelhos que são conhecidos como sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, os quais recebem esta denominação de sinóticos porque têm uma mesma ótica, uma mesma visão, uma mesma perspectiva do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o Evangelho de João, ele tem uma perspectiva diferente e difere principalmente desses 3 evangelhos, no sentido de que tem como premissa inicial a preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Os evangelhos sinóticos também chegam naturalmente a essa conclusão no final, porque a missão dos evangelistas é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que é o único no qual podemos encontrar a salvação e a vida eterna. Mas João começa na abertura do seu evangelho fazendo uma reflexão que faz uma alusão aos primeiros versículos de Gênesis, do livro da criação. Lá em Gênesis nós sabemos que está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus é o criador de todas as coisas. E João começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mostrando que o mesmo Deus que estava em Gênesis é o Deus que está ali descrito no Evangelho de João. Havia uma preocupação em provar para o leitor, através das diferentes teses que João desenvolve em seu Evangelho, que Jesus é Deus, porque havia uma série de heresias pululando, surgindo no início da igreja primitiva e contaminando a sã doutrina, no sentido de tentarem confundir as pessoas, tentando mostrar a elas que Jesus não era Deus, que Jesus era um espírito iluminado, que Jesus nem sequer, para alguns, havia encarnado. Era um espírito que andava e não deixava pegadas. Para outros, era um homem que teve uma boa conduta durante a vida, na qual o Cristo cósmico entrou durante o batismo e saiu dele na crucificação. Nem se falava, nesse caso, em ressurreição. Essas são muitas das heresias que surgiram no início da igreja primitiva e que João, que escreveu o seu evangelho no final do primeiro século, muito se preocupou em combater para não deixar que fosse manchada a identidade imaculada do Filho de Deus. Uma boa noite a você que está aqui chegando conosco. Nós vamos agora, dentro de alguns instantes, dar início então à nossa mensagem, à nossa pregação expositiva do capítulo 10 do Evangelho de João. Não se esqueça, deixe a sua curtida, compartilhe essa mensagem e deixe também um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que outras pessoas sejam também abençoadas por ela. Vamos fazer uma oração. Pai, peço a Ti
para que me dê a iluminação necessária para que eu possa ter a compreensão de cada palavra que eu encontrar ao longo das Escrituras Sagradas. Peço também, Senhor, que me dê a inspiração do Teu Santo Espírito, para que eu tenha a devida compreensão e também a capacidade de transmissão do significado revelado na Tua mensagem, para que aqueles que me ouvem tenham a devida compreensão, possam precisamente saber e conhecer aquilo que Tu quer nos revelar, até aonde aprouve a Ti nos dar de conhecer. Peço pela Tua inspiração, pela Tua iluminação, por meio do Teu Espírito Santo, orando em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar início então à nossa pregação, expondo o capítulo 10 do Evangelho de João, que se inicia com a seguinte passagem: o pastor e o seu rebanho. Eu estou fazendo a minha exposição usando a versão NVI, nova versão internacional da Bíblia Sagrada, que tem uma linguagem bastante apropriada para aqueles que estão iniciando a caminhada cristã e também para aqueles que já são iniciados neste caminho, terem uma mais fácil e mais breve compreensão. Se você estiver com essa versão, me acompanhe, e se não estiver com ela, você pode acessá-la pelo teu telefone celular, ou até mesmo você pode fazer o acompanhamento em uma outra versão, porque ainda que se mude a narrativa, a mensagem é sempre a mesma. Então, vamos dar início. João 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? São essas palavras que nós encontramos na primeira passagem do capítulo 10 do Evangelho de João. É importante que agora nós façamos uma análise pormenorizada de cada trecho para que possamos ter a devida compreensão da divina revelação. O título que nós encontramos aqui, na abertura dessa passagem, é o seguinte: o pastor e o seu rebanho. Deus, ao longo, principalmente do Antigo Testamento,
costuma revelar aos profetas aquilo que quer e aquilo que pensa. E era muito comum nós encontrarmos metáforas aonde Deus se colocava como um pastor e aonde o povo era visto como ovelhas. A figura do pastor e do rebanho de ovelhas era algo muito familiar no antigo Israel. Para que nós tenhamos uma lembrança, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó lidavam com ovelhas. Moisés também era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. E era um pastor que a narrativa bíblica nos mostra que chegou a enfrentar animais ferozes para defender o seu rebanho. Enfrentou um leão, enfrentou um urso para poder justamente proteger as ovelhas que amava. Nesse sentido, Davi é uma figura, uma tipologia daquele pastor maior, daquele pastor representado pelo Senhor, que chega a dar a vida pelas ovelhas, como Cristo deu a sua vida por nós. Então, esta metáfora que Jesus usa aqui para falar com os religiosos com quem ele conversava, já era uma figura conhecida no antigo Israel, quando Deus se colocava como pastor e, metaforicamente, punha o seu povo como ovelhas. Jesus estava aqui terminando uma discussão que havia se iniciado no capítulo 10, quando ele havia curado um cego de nascença, e mesmo diante desse sinal miraculoso que nunca antes ninguém havia feito, nunca ninguém curou um cego de nascença, somente Jesus, ainda assim não acreditavam em quem ele era e ainda assim tinham a capacidade de dizer que ele estava endemoniado, que ele estava fora de si, mesmo diante de obras que provavam quem de fato ele era. Então nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo as seguintes palavras: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui nós vemos uma palavra encontrada que é o aprisco. O aprisco, ele representava, nos tempos antigos, um local de descanso das ovelhas, um lugar de proteção, aonde os pastores normalmente deixavam suas ovelhas no período da noite para não deixá-las ali ao relento. Era onde elas ficavam sob proteção de animais selvagens, de ladrões, e era onde também elas tinham a oportunidade de repousar longe do sereno, longe do frio, longe das intempéries climáticas. E aqui Jesus diz que aquele que entra no aprisco pela porta é o pastor, mas aquele que entra no aprisco por um outro lugar não é o pastor. O aprisco é o lugar seguro. Nos apriscos haviam uma espécie de zelador, um porteiro, que conhecia os pastores que usavam aquele aprisco para guardar as suas ovelhas. E pela porta do aprisco, somente os pastores é que podiam entrar. Somente eles é que estavam autorizados. E aquele que tentava entrar no aprisco sem ser pela porta era um ladrão, era um salteador. Isso nos faz pensar dentro de uma cosmovisão bíblica, dentro de uma visão cristã, que Jesus é a porta, que Jesus é aquele através do qual, quando nós, como ovelhas, passamos, nós entramos em um aprisco e nos colocamos em um lugar seguro, em um lugar aonde podemos encontrar conforto, em um lugar aonde podemos estar protegidos das intempéries que o mundo pode querer nos colocar. E nós vemos aqui também que por esta porta, quem entra são os pastores verdadeiros. Os ladrões, aqueles que não são pastores, eles não entram pela porta. Eles procuram um outro lugar para poder a este aprisco violar. E por que eles não entram pela porta? Porque a porta não é feita para eles. A porta é feita para pastores verdadeiros. Aqui nós vamos perceber que Jesus começa a fazer uma comparação entre os ladrões, entre os falsos pastores e aqueles religiosos do tempo dele. Aqueles que viviam à base do legalismo e da religiosidade.
aqueles que estavam muito mais preocupados não em proteger, não em cuidar das ovelhas, não em conduzir o rebanho, mas em se aproveitar das ovelhas, em usufruir do próprio rebanho. Nós vemos aqui no seguinte parágrafo estas palavras: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós vemos que o pastor, ele chega no aprisco. O porteiro percebe que ele é o legítimo proprietário das ovelhas que estão ali guardadas, abre a porta. Ele então chama as ovelhas pelo nome. Quando a chama pelo nome, ele nos mostra que ele conhece uma a uma. E depois que as leva para fora, ele vai adiante dela e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Claro que isso não é uma história infantil. Essa passagem, Jesus usa palavras de uma forma metafórica para exprimir verdades espirituais profundas, mostrando que as ovelhas que nós conhecemos como animais indefesos, animais desprotegidos, que não têm recursos próprios para poderem se defender, elas não têm uma dentição apropriada para morder, como os cães, como os lobos, como os leões, como grandes felinos, não têm garras. Elas são animais vulneráveis. Mas nós vemos que elas têm uma cognição no sentido de saber exatamente a voz do seu pastor. Embora elas não tenham meios de defesa próprios, elas têm uma característica que é marcante nelas, que é a capacidade de conhecer a voz daqueles a quem elas seguem, daquele que as protege, que é o verdadeiro pastor. Então, o pastor chama, as ovelhas reconhecem a sua voz, as ovelhas saem e o pastor vai adiante delas e elas o seguem. Isso não nos faz pensar no nosso papel como ovelhas quando ouvimos a voz de Jesus? Isso nos traz uma reflexão de que nós, quando ouvimos a palavra do Evangelho, se somos de fato ovelhas de Deus, ovelhas do Senhor, nós devemos reconhecer a sua voz e nós devemos assim segui-lo. Segui-lo é obedecê-lo. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz e porque conhecem a sua voz, sabem quem ele é e confiam nele. Isso nos faz pensar em algo muito mais profundo do que em simples palavras que descrevem uma realidade cotidiana do antigo Israel. E Jesus continua: mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então nós vemos aqui que Jesus completa esse quadro em que ele retrata uma fidelidade das ovelhas para com um pastor zeloso, um pastor responsável, um pastor que ama as ovelhas que possui. Ele se preocupa com as ovelhas e as ovelhas reconhecem essa preocupação dele, a ponto de não reconhecerem a voz daquele que não é o verdadeiro pastor, a ponto de fugirem daqueles que elas não conhecem, justamente por não reconhecerem a voz de estranhos. Eu te pergunto, você tem dado ouvidos para qualquer um? Você tem ouvido outras vozes lhe dizendo coisas diferentes daquilo que está no Evangelho? Nós vivemos em um momento em que há uma pluralidade de ideias e de conceitos e uma relativização da verdade, aonde se diz que o que era certo não é mais certo, que o que era errado não é mais errado, que o certo e o errado dependem do seu ponto de vista. Estamos em um momento pós-verdade, como os estudiosos costumam chamar, da filosofia, da sociologia, da própria teologia. Um momento que para nós que somos verdadeiros cristãos exige atenção e cuidado, porque são muitas as informações que nos chegam travestidas de novas doutrinas.
que nada mais são do que antigas heresias com uma nova roupagem. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que nos dizem, como por exemplo, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas, que a verdade está em todos os lugares. Lembre-se de João 14,6, das palavras de Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sejamos exclusivistas em Cristo. Sejamos ovelhas que não dão ouvidos para falsos pastores e para aqueles que são estranhos à nossa realidade cristã. E Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Quem eram eles? Eram justamente os religiosos, eram os fariseus, eram os mestres da lei que já vinham desde o capítulo 9, questionando Jesus, questionando as suas atitudes, questionando os seus ensinos, questionando a sua identidade, mesmo diante dos seus milagres. Se eles não conseguiam reconhecer em Jesus a figura do Messias diante da cura de um cego de nascença, é previsível que eles não conseguissem compreender o que Jesus metaforicamente falava, usando a figura de rebanho e de pastor. Esses homens eram cegos no sentido espiritual. Eram pessoas que estavam ali e que tinham o conhecimento das Escrituras, daquilo que estava anunciado acerca do Messias. E quando se depararam com o Messias e viram os sinais que ele fez, ainda assim não o reconheceram. E é natural que tenham dificuldade de compreender as palavras, já que fatos caracterizados por milagres também não foram por eles compreensíveis. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui Jesus usa essa expressão, eu sou a porta das ovelhas, que é uma das 7 autoafirmações. Eu sou. Eu sou foi a forma como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta a Deus o que ele deveria chamá-lo quando fosse apresentá-lo à comunidade de Israel, dizendo que havia sido comissionado. Então, este termo, eu sou, é uma alusão direta à pessoa de Deus. E Jesus usa ao longo do Evangelho de João, por 7 vezes essa expressão, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Todo judeu, todo hebreu, todo israelita que ouvisse essa expressão sabia que era uma alusão direta à pessoa do Senhor. Então Jesus aqui, ele se declara, eu sou, e completa, a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, desculpa a leitura, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ele já se coloca como a porta das ovelhas, aquela que nós já falamos que dá acesso ao aprisco, que é o lugar de segurança. Depois nós vamos ver, como eu acabei de ler, que ele exprime essa segurança por meio da salvação. E aqui ele fala que ele é a porta das ovelhas e que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quem foi que vieram antes dele? Ele não está, obviamente, aqui falando dos profetas enviados de Deus, pessoas que falaram em nome do Senhor, que foram boca de Deus na face da terra. Não. Ele fala aqui justamente dos religiosos da época, dos escribas, dos fariseus, daqueles homens que eram encarregados por Deus de serem os instrutores da lei, mas que não cumpriam com o seu dever.
enganavam o povo. Eu não vou me atentar aqui aos atos específicos que eles faziam, visto que Jesus em outras ocasiões já os repreendeu, fazendo longas orações para extorquirem as viúvas, passando uma aparência de religiosidade, com longas franjas, com saltérios, com orações em alto tom, em locais públicos. Não que seja proibido orar em alta voz, mas era uma oração para exibicionismo, para que quem olhasse falasse: nossa, que homem piedoso, como ele ora com inspiração, que devoção. Tudo religiosidade, tudo aparência, tá? Eles queriam só era aparecer, porque no dia a dia eles não viviam conforme eles pregavam. Mas enfim, é um assunto para uma outra passagem. Então aqui Jesus diz que os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E aqui ele diz as ovelhas, no caso, as ovelhas que hoje estão com ele. Aquelas ovelhas que o haviam conhecido e o haviam recebido, aceitado e crido nele. Nós vemos que esses que vieram antes, ele os taxa como ladrões e assaltantes, vendo que os falsos mestres já existiam naquele tempo e Jesus os colocava nesta condição abominável de ladrões e assaltantes. E o que exatamente eles podem roubar? Eles não usam facas, eles não usam armas, eles não têm uma munição, mas eles roubam muito mais do que a prata, o ouro, o dinheiro, o patrimônio, qualquer tesouro. Eles podem tirar a sua salvação. Então, nisso temos que tomar cuidado, porque ali o que eles queriam roubar não eram os bens das pessoas, mas a alma delas. Eles eram agentes das trevas travestidos de luz. Eles eram lobos em pele de cordeiro. Será que ainda existe hoje esse tipo de gente, esse tipo de homem, esse tipo de falso pastor? Muito cuidado com aqueles que pregam um falso evangelho. Eles já existiam nos tempos de Jesus. E aqui Jesus completa: mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas que não os ouviram são justamente aquelas que, como eu disse, estão com Jesus. Aquelas que ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. E aí ele continua: eu sou a porta, pela segunda vez. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aqui é uma alusão muito clara a ele de uma forma exclusiva como Salvador. Ele não é uma porta, ele é a porta. Quem entra por esta porta e não por nenhuma outra é que será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, tá? Isso nos mostra que quando estamos com ele, quer entremos, quer saímos, estaremos sempre acompanhados e nutridos, provisionados naquilo que precisamos. Afinal de contas, o que a ovelha precisava? Precisava de pastagem e precisava de água. O verdadeiro pastor sabe para onde levar as ovelhas até o local aonde elas encontrem verdejantes pastagens, aonde elas encontrem um riacho escaldante, aonde tenham a oportunidade de também se alimentarem e de se hidratarem. Lembrando que Jesus também é a água viva. Nós devemos ter, nesse sentido, a plena convicção de que Ele é a única porta pela qual nós devemos entrar e podemos entrar para encontrar a salvação. Quando nela entramos, encontramos pastagens, porque dentro dessa porta nós nos colocamos em um aprisco, aonde existe alimento, aonde Jesus já preparou aquilo que precisamos para nos nutrir. E quando sairmos desta porta, podemos também enxergar a própria eternidade, o momento em que adentraremos no reino de Deus, na própria eternidade, aonde estaremos ali na companhia eterna, na presença permanente do próprio Senhor, que é alimento, que é luz, que é água viva.
E Jesus continua: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui é importante que nós nos atentemos, porque essa passagem costuma gerar algumas confusões. Muitos costumam dizer que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir é Satanás, mas não é. Aqui, no contexto em que essas palavras são usadas, ele faz uma referência direta aos líderes religiosos da sua época, aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei. É a eles que Jesus está se dirigindo e é a eles que Jesus está confrontando, dizendo que eles estão ali para roubar, matar e destruir. Lembrando que roubar, matar e destruir é no sentido também simbólico e espiritual. Algo muito pior do que no sentido literal. Quando te roubam algo que é deste mundo, é algo que não lhe fará falta no mundo vindouro. Mas perder a alma é o mesmo que perder a salvação. É claro que estamos falando também em uma linguagem figurada, porque aqueles que são realmente de Cristo não perdem a salvação, mas podem se afastar dele. E no momento em que a ovelha se afasta do seu pastor, ela pode correr um grande perigo. Por isso, não nos apostatemos do nosso verdadeiro pastor. E Jesus diz, na sequência, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, que em outras traduções nós encontramos mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aqui, Jesus faz a introdução do quarto eu sou que é encontrado no Evangelho de João, que é eu sou o bom pastor. Essa expressão eu sou o bom pastor é entendido também como uma referência ao bom pastor que está em Ezequiel capítulo 34, ao pastor do Salmo 22, 23 e 24, que são salmos proféticos e messiânicos. O 22 que fala da morte de Jesus, o 23 que fala da sua vida e o 24 que fala da sua segunda vinda ou da sua volta. E que ao longo do desenvolvimento de cada uma dessas passagens é retratada a figura do pastor. Então Jesus se coloca como bom pastor, esse que já havia sido anunciado, citado, reverenciado em Ezequiel capítulo 34 e nos Salmos 22, 23 e 24, para que aqueles que o ouviam tivessem a certeza de quem ele era. E ele explica que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E de fato, Cristo morreu por nós. E aí ele coloca aqui uma oposição. O assalariado, que no caso também é chamado de mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Esse assalariado é uma referência a um funcionário que é assalariado, que é remunerado para exercer uma determinada função. É como se fosse um pastor que não fosse dono do rebanho. E aqui ele deixa bem claro que esse que não tem o título de propriedade, o direito de posse sobre as ovelhas, ele não está disposto a dar a sua vida para proteger o rebanho. Ele não está disposto a enfrentar os lobos que chegam para dispersarem e para matarem o rebanho. Ele não morre pelas ovelhas como o bom pastor que aqui é retratado deve morrer e como Cristo, como pastor, morreu por nós que somos suas ovelhas. E ele deixa bem claro que ele foge porque é assalariado, ou seja, mercenário, é alguém que trabalha por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Aqui ele faz novamente uma comparação entre o verdadeiro pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e os falsos pastores, os falsos líderes que estão apenas interessados em explorar as suas ovelhas, em usufruir de eventuais benefícios que o rebanho possa lhe dar. Então também é uma crítica à realidade da época,
que também é uma realidade, infelizmente, nos nossos dias de hoje. E Jesus continua, agora pela segunda vez: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui ele novamente evoca para si o título de bom pastor, que é um título também usado pro próprio Senhor, e ele mostra que ele é o bom pastor porque ele conhece as ovelhas, e ele mostra que as ovelhas também conhecem ele. Nós vemos aqui que o verdadeiro evangelho pregado, vivido pelo bom pastor, é um evangelho que demonstra intimidade, relacionamento. As ovelhas e o pastor têm um relacionamento a ponto dele conhecer as ovelhas, a ponto dele saber quem elas são e delas também saberem quem é ele. Então, isso que é importante, o evangelho sendo visto como um ministério de relacionamento, onde desenvolvemos como ovelhas uma intimidade com o nosso pastor, que é o Senhor. E Jesus completa: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele mostra como é este relacionamento das ovelhas para com ele, que deve ser assim como é o dele para com o Pai. É um relacionamento de unidade, porque por muitas vezes Jesus enfatizou o fato dele e do Pai serem um só, de serem o mesmo, de viverem em unicidade e em absoluta comunhão. É assim que as ovelhas de Cristo devem estar com ele, devem estar em um relacionamento tão íntimo com ele quanto é íntimo o relacionamento dele com o Pai, sendo unidade com ele e sendo também unidade com aquele que é unidade com o Pai, para que assim possamos estar todos nós em um senso de absoluta comunhão como igreja com o Senhor. O rebanho também pode ser visto como uma metáfora da igreja, visto que é um conjunto formado por diversos indivíduos que estão juntos, que estão em grupo, que formam, de certa forma, um mesmo corpo e que obedecem ao mesmo Senhor. E Jesus continua: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E quem são essas outras ovelhas que não são deste aprisco? Aqui, à luz do Evangelho, é claro que Jesus falava para os judeus se referindo aos gentios, porque Jesus veio primeiro para a casa de Israel, mas veio também já predestinado a ir ao encontro dos gentios, a ser aquele que traria a salvação para os gentios, para todos aqueles que não eram judeus. Então, as ovelhas que não são deste aprisco somos nós, da nossa época, e são aqueles daquela época que não faziam parte originalmente do povo de Deus. Povo de Deus que deixou de ser judeu e que passou a ser constituído por todos aqueles que se tornaram filhos de Deus a partir de Jesus Cristo. Aqueles que se tornaram irmãos do primogênito são aqueles que passaram a ser filhos de Deus e povo de Deus. Todos aqueles que o receberam, a saber, os que nele creram, tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. Passaram por um novo nascimento, tiveram uma regeneração, passaram por um processo de conversão e finalmente se tornaram filhos de Deus. Filhos por adoção, é verdade, mas mesmo assim de uma divina filiação. Então, nós vemos que Jesus deixa bem claro que estes de outro aprisco, que eram os gentios, ele também tinha a necessidade de conduzi-los também. E diz que estes ouviriam a voz dele,
reconheceriam e haveria um só rebanho e um só pastor, dando ali já um anúncio de que os de Israel que crerem nele e os gentios que crescem também iriam se juntar num só rebanho e teriam um só pastor. E Jesus continua: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aqui nós vemos um misto de submissão e de autoridade. Quando Jesus diz que o Pai o ama porque lhe dá a sua vida para depois tomá-la de volta. Aqui Jesus mostra o amor do Pai pelo Filho por conta da obediência do Filho, que veio com o propósito de morrer por nós. Veio sabendo que morreria, porque já estava escrito nas Escrituras e nas profecias do Antigo Testamento, mas não se importou em morrer por nós, porque tinha também a certeza e a promessa garantida nas Escrituras que ressuscitaria, que tomaria novamente e retomaria a sua vida de volta. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida plena, vida em abundância, vida na eternidade. E é por isso que ele diz que o Pai o ama, porque ele dá a vida para retomá-la. Ou seja, Jesus teve a humildade e teve também a confiança de que morreria, mas retornaria também à vida. E nesta prova de submissão e de fé, de certeza, é que fez com que o Pai também ali o amasse. E Jesus diz: ninguém a tira de mim, referindo-se à sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus aqui nos mostra também que a sua morte não foi algo ocasional, algo que ocorreu de uma maneira fortuita, inesperada. Não. Ele morreu porque ele se entregou de forma espontânea. Foi ele que permitiu que fosse capturado, preso, julgado injustamente e morto por crucificação, porque assim tinha que ser, porque assim estava anunciado que seria. Não foi uma conspiração feita pelos judeus com motivo político, que teve a colaboração dos romanos, como muitos tentam explicar, que Jesus foi alguém que desagradou a época e por isso foi morto. Não, isso é somente o pano de fundo. Jesus foi morto porque as Escrituras diziam que ele deveria morrer e da forma como de fato morreu e ressuscitou. Então, ele não foi, na verdade, vencido pelos judeus que eram oposição e tampouco pelos romanos, não. Foi ele que se entregou de própria vontade para morrer e morrer por nós, morte de cruz. E depois ele diz, tem autoridade sobre a morte e a vida, no caso sobre a vida, para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então nós vemos aqui justamente que ele entrega a sua vida de uma maneira espontânea, por livre vontade, e depois que morre, ele também retorna à vida, porque tinha autoridade para isso. Quantos e quantos ele já não havia ressuscitado? Só que as Escrituras trazem, nós sabemos de 3. Lázaro, o filho da viúva de Naim, e também a filha de Jairo. E nós vemos aqui também, na continuidade, o seguinte: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Nós vemos aqui novamente uma confusão de opiniões entre os judeus, que eram incrédulos, que padeciam de cegueira espiritual. E aqui há até um trocadilho, entre aquele que abre os olhos do cego, mas que está diante daqueles que sofrem de cegueira espiritual. Eles não conseguem concordar que Jesus é quem ele é, mesmo vendo as obras que ele faz, mesmo vendo que ele havia curado um cego de nascença. Fato este que nunca ninguém havia feito
em toda a história. Vemos que as Escrituras dizem que o Messias viria para abrir os olhos do cego, para destampar também ou abrir os ouvidos dos mudos. E tudo isso estava acontecendo e eles ainda assim não conseguiam saber, ou mais do que isso, aceitar de fato quem era Jesus. E a pergunta que eu faço, depois de tudo que você já ouviu falar a respeito de Jesus e já conheceu acerca do seu ministério, eu te pergunto, quem é Jesus para você? É importante que você não se engane, é importante que você não se deixe seduzir por ensinamentos modernos que nos ensinam a relativizar o passado, a olhar para trás e dizer, aqueles milagres de Jesus, acho que não foram bem assim. Eu acho que ele não andou sobre as águas, talvez ele conhecesse o caminho das pedras. Eu acho que, na verdade, ele não multiplicou os pães. Ele fez ali o milagre da solidariedade. Ele convenceu todas as pessoas, como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, a tirarem aquilo que tinham das suas bolsas e dividirem entre todos. Cuidado. Cuidado, porque há muitos teólogos liberais e relativistas que tentam desconstruir a sacralidade das Escrituras e o maravilhoso do ministério de Jesus. Alguns que dizem que Jesus foi um homem bom, foi um profeta, foi um reformador social, foi um líder religioso, foi um avatar, foi um espírito de luz, foi um Chohan. Mas quem é Jesus para você? Você deve saber que Ele é o Filho de Deus, é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Menos do que isso não serve, porque menos do que isso não é possível de você encontrar a salvação nesta pessoa. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, tá? Lembrando que nós, como cristãos, devemos ser exclusivistas no tocante à doutrina da salvação e à pessoa de Cristo como único Senhor e Salvador. Vamos então avançar na nossa exposição, passando agora para a última passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, que tem como tema a incredulidade dos judeus. Vamos fazer a leitura dessa passagem e depois faremos novamente a interpretação. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses. Se ele chamou deuses, entre aspas, aqui com D minúsculo, aqueles a quem veio a palavra de Deus, entre parênteses, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creem em mim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério.
Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Temos aqui uma passagem também onde encontraremos profundos ensinamentos espirituais. O título dessa passagem é A Incredulidade dos Judeus. Nada mais é do que uma continuidade das discussões, dos embates que Jesus vem travando com os judeus, com parte dos judeus daquela época que não criam em quem ele era. Eram céticos, eram cegos espirituais, pessoas que tinham a obrigação de conhecê-lo, porque conheciam as Escrituras, que diziam que o Messias nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, seria da linhagem de Davi, iria para o Egito, voltaria do Egito, seria desprezado por todos como se fosse um nazareno, que era a região menos desenvolvida da Palestina naquela época. Mais adiante é dito também nas Escrituras que ele seria crucificado, levaria consigo os nossos pecados, morreria na cruz e ressuscitaria. Tudo isso já estava previsto, tudo isso já estava anunciado, tudo isso já era de conhecimento dos judeus, que mesmo assim não criam em Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, dando início então a essa passagem, a sua interpretação, nós encontramos o seguinte: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. O que era a festa da dedicação? Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas a festa da dedicação é também conhecida como a festa das luzes ou Chanuká. O que significa? Essa festa, ela passou a ser celebrada depois que o povo de Deus saiu da dominação dos gregos. Vamos fazer um breve panorama histórico, tá? Lembrando que depois que eles saíram do cativeiro babilônico, que se iniciou com 3 ondas de deportação em 605 a.C., em 597 a.C., em 586 a.C., quando destruíram Jerusalém e o templo, eles ficaram 70 anos na Babilônia, exilados, a maior parte do povo, que era remanescente dos reinos de Judá e de Benjamim, e por volta de 538, 537 a.C., quando Ciro assumiu o governo naquela região, que era já do Império Medo-Persa, que havia dominado a Babilônia, começou a liberar os remanescentes que estavam ali exilados, e parte deles começou a voltar para Jerusalém. Logo depois, o Império Medo-Persa caiu diante dos gregos, pela dominação imposta por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aí então veio um período de opressão não tão intenso da parte dos gregos, ora por parte dos Ptolomaicos, que eram aqueles gregos que ficavam na região do Egito, ora por parte dos Seleucidas, que eram aqueles que ficavam na região da Síria. Havia também um governo na região da Trácia e da Macedônia. Depois que Alexandre Magno morreu, que teve um governo curto de mais ou menos 13 anos, o seu império se fragmentou em 4 partes, ficando uma parte, que é o que nos interessa, principalmente os Seleucidas, que ficavam na Síria e que tomavam conta da região que, à época de Jesus, era conhecida como Palestina, e os Ptolomeus, que ficavam na região do Egito. E mais para cima, tinha a região da Trácia e da Macedônia com outros governantes. O fato é que a Terra Santa, ela se alternava, ora dominada pelos Seleucidas, que ficavam na Síria, ora pelos Ptolomaicos, que ficavam no Egito. Por volta do ano de 167, 170 a.C., surge uma figura chamada Antíoco Epifânio IV, que era aquela figura conhecida como Pequeno Chifre do livro de Daniel. Não vou me adentrar nessas questões proféticas agora para não sair do tema, mas o fato é que Antíoco Epifânio IV, que era um Seleucida, um governante Seleucida, ele impôs uma dura opressão ao povo de Deus, ao povo principalmente de Jerusalém. Ele ergueu um altar a Zeus dentro do templo, ofertou um sacrifício de um suíno, de um porco. Ele também proibiu as exposições das Escrituras, destruiu muitos escritos que haviam sob a posse dos judeus, proibiu também a circuncisão, colocando como pena a execução tanto
do menino que fosse circuncidado, quanto dos seus pais, interferiu nas leis alimentares, porque entendia que elas prejudicavam a logística de abastecimento da região. Ele também interferia na guarda do sábado, porque dizia que isso comprometia a produtividade do trabalho. Enfim, ele foi um duro opressor do povo judeu e dos costumes judaicos. Eis que aí então se insurge um grupo da família dos Macabeus ou dos Asmoneus, que era representado por um sacerdote chamado Matatias, e a partir do filho dele, Judas Macabeus, eles fazem uma rebelião por volta de 163, 164 e acabam tomando o poder. E eles conseguem ali estabelecer por 100, 101 anos uma dominação própria fora dos domínios gregos, até que esse governo se encerra quando se inicia o primeiro triunvirato já do Império Romano. Mas o fato é que esses 100 anos de libertação, eles eram celebrados na festa da dedicação. E era ali que Jesus estava, em Jerusalém, celebrando esta festa. E aqui nos diz, era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniam-se ao redor dele e perguntavam: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Nós vemos que Jesus passava pelo templo, ele se colocava e as pessoas vinham ao redor dele para ouvi-lo. Nesse sentido, nós vemos que a fé cristã ela deve ser pública. Nós devemos professar aquilo que cremos aonde estivermos. Jesus estava no templo, as pessoas estavam ao redor dele e ele pregava. E elas perguntavam a ele: se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Nós vemos essa pergunta, mas devemos saber que essa pergunta não era uma pergunta sincera. Eles estavam ali fazendo uma pergunta capciosa, tentando jogar uma casca de banana para Jesus escorregar. Por quê? Eles queriam tentar achar o motivo para tentar acusá-lo, condená-lo e matá-lo, coisa que viria a acontecer, mas no seu devido tempo. Então, aqui Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Ele responde com um argumento irrefutável: eu já disse quem eu sou, e as obras que eu faço dão um testemunho ao meu favor. E ele ainda enfatiza a questão de que eles não creem em quem ele é, mesmo vendo as obras que ele faz, porque eles não são as ovelhas dele. Aqui eu não quero me adentrar nessa temática, mas é inevitável que nós deixemos de falar a respeito da eleição. Aquelas que são as ovelhas dele, elas naturalmente creem naquilo que ouvem, quando ouvem o que vem dele, quando veem também as obras que ele faz. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. O fato aqui é que ele deixava bem claro que ele já havia dito quem ele era pelas obras que ele havia realizado. E mesmo assim, eles não creram em quem ele era, porque eles não estavam predestinados a crer, porque não eram as ovelhas que o Pai a ele dera. E aí ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui ele reafirma essa condição de que as ovelhas que são dele, conhecem ele, ouvem a voz dele e o seguem. Aqui nós podemos fazer uma extensão desses ensinos, no sentido de nós podemos ver as características que devem ter aqueles que são ovelhas de Cristo. Nós vemos que as ovelhas, elas creem. Nós vemos também que ele já havia dito que ele as conhece, mas elas também o conhecem. Nós vemos ali na passagem anterior que Jesus justamente fala: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, as ovelhas creem, as ovelhas, elas conhecem, as ovelhas ouvem e as ovelhas seguem. O que isso significa? Aqueles que são ovelhas de Cristo creem em Cristo, conhecem a Cristo e são conhecidos
por ele. Por quê? Porque tem intimidade, porque tem um relacionamento com ele, porque tem um convívio íntimo com o próprio pastor, com o próprio Senhor. Por isso conhecem e são também dele conhecidos. E nós vemos também que elas ouvem. Ouvem porque conhecem a voz dele e reconhecem como a voz do seu verdadeiro pastor. E seguem. Creem, ouvem, conhecem e seguem. Seguir não é simplesmente caminhar, é obedecer, é andar conforme a vontade. E mais do que isso, nós que somos cristãos, devemos ser imitadores de Cristo. Devemos viver como Cristo viveria se estivesse em nosso lugar. Tudo o que formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo o que formos fazer, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. É assim que o verdadeiro cristão deve viver. Lembrando também que para ser um verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, é preciso, se necessário, fazer renúncias. Cristo mesmo nos disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não abre mão das coisas que lhe dão prazer, mas que te afastam da presença e da comunhão com Deus, não pode ser considerado um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo. E aí Jesus diz, na sequência: eu lhes dou a vida eterna, falando das ovelhas dele, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nós vemos que ele estava sendo confrontado e questionado para que dissesse se ele era de fato Cristo. Primeiro, ele responde que já havia dito e ainda reafirma essa condição, apresentando a lembrança das obras que ele fez. E aqui ele continua dizendo: meu Pai. Quando ele diz meu Pai, ele está dizendo que ele é filho de Deus. E depois ele termina dizendo: eu e o Pai somos um, justamente colocando-se em igualdade com o próprio Deus, com o próprio Pai, que é o Senhor, que é o Pai do Filho de Deus. O Filho de Deus e o próprio Deus são um só e são iguais, mostrando justamente que Jesus também é o próprio Deus, como por diversas vezes ele já havia afirmado e assim se colocado. E aí nós vemos a reação dos judeus. Mas antes disso é importante que a gente lembre, que Jesus disse que as ovelhas dele teriam a vida eterna, porque ele daria a vida para elas e também daria a sua vida por elas. E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nesse sentido, nós vemos de novo uma alusão à questão da eleição, da predestinação, dos que estão destinados a serem salvos e que assim não perdem a salvação. E depois que Jesus afirma e reafirma por duas vezes quem ele é, dizendo meu Pai e eu e o Pai somos um, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Nós vemos aqui uma série de coisas para serem analisadas. Primeiro, há muitos que dizem que Jesus nunca se declarou Deus. Por exemplo, um argumento de alguns muçulmanos de que não creem em Jesus como sendo Deus, por ele não haver no entendimento deles ter declarado explicitamente que é Deus. Os testemunhas de Jeová também não veem Jesus como Deus. E aqui nós vemos que os judeus queriam apedrejá-lo.
Por quê? O texto nos diz: porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, se eles o acusam de blasfêmia e querem imputar sobre ele a punição prevista na lei de Moisés para a blasfêmia, que é o apedrejamento, como é que Jesus nunca havia dito que era Deus? Ele estava sendo acusado de blasfêmia por se colocar como Deus, como sendo Deus, ou diretamente como Deus. Então, essa é uma passagem, mas não é a única. Tem a mulher também samaritana, onde Jesus diz que é o Messias. Para Felipe, ele também, quando Felipe diz a ele, mostra-nos o Pai, ele fala, Felipe, eu sou o Pai. Então Jesus, por muitas vezes, afirmou e reafirmou que ele é o próprio Deus. E nós vemos aqui a questão da cegueira espiritual. Nós vemos aqui o fato deles quererem acusar Jesus de blasfêmia, dizendo que ele estava blasfemando por se dizer ser o próprio Deus, mas eles não veem as obras que ele fez, que de fato testificam que ele é da parte de Deus e que ele age pelo poder de Deus, que é o próprio Deus. Nós vemos aqui um misto de ignorância com hipocrisia, com inveja, com soberba, que faz com que o indivíduo fique cego espiritualmente. Como que eles vão acusar Jesus de blasfêmia, acusá-lo de se dizer ser como Deus ou o próprio Deus, se ele de fato faz as obras que seriam esperadas que Deus fizesse? Afinal de contas, ele curou imediatamente, agora há pouco, um cego de nascença, coisa que nenhum dos profetas havia até então realizado. Então, as obras que ele havia feito, os milagres que ele já havia realizado, eram suficientes para mostrar para quem fosse, quem de fato ele era, como Filho de Deus e como o próprio Deus. Nós vemos aqui que a acusação de blasfêmia é absolutamente injustificada, visto que as obras mostram que ele, de fato, é Deus. E quando ele se afirma como Deus ou Filho de Deus, quando chama a Deus de meu Pai, ele não está dizendo nada além da verdade. E diante dessa situação, Jesus responde: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses, deuses com D minúsculo e entre aspas. E aí continua, se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Vamos entender um pouco essa passagem. Aqui nós temos que aplicar algumas regras de hermenêutica, ou seja, de interpretação, dentre as quais o fato de que nós devemos sempre respeitar o contexto da época para que nós possamos fazer a devida exegese, a devida extração de significado da passagem. Nós devemos sempre procurar nas escrituras uma interpretação para as escrituras, devemos respeitar o contexto e sempre que possível devemos fazer uma interpretação literal. Aqui quando Jesus diz, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Aqui muitos usam essa passagem de uma forma equivocada e mal intencionada para dizer que o próprio ser humano foi chamado por Deus de ser divino, de um ser dotado de capacidades e poderes sobrenaturais próprios de uma divindade. Mas não é isso que Jesus quer dizer e nem é isso que o texto diz. Essa colocação de Jesus é uma referência ao Salmo 82 de Asaf, onde o salmista diz às autoridades da época que eles eram deuses, deuses com D minúsculo, e fazendo uma referência a deuses como sendo pessoas que, assim como Deus, tinham a autoridade para julgar. Julgar no sentido de juízo humano, no sentido legislativo usual. E eles eram chamados de deuses porque Deus é o supremo juiz. Esse deuses dava a eles a ideia clara de que eles tinham aqui na terra autoridade para julgar. Mas logo na sequência, o que muitos esquecem
é que esta autoridade ela é confrontada com a responsabilidade. Porque se aqui eles têm autoridade para julgar como Deus julga como supremo juiz, eles devem se lembrar que da mesma forma que eles julgam, eles devem ter responsabilidade no julgar, julgando de maneira imparcial, reta e justa, como é a justiça divina. Deus é o nosso supremo juiz e Deus é reto, justo e infalível em sua justiça. Se eles são chamados de deuses com D minúsculo por conta da autoridade que eles têm para julgar, que de certa forma lembra a autoridade divina como supremo juiz, eles devem também ter a responsabilidade no ato de julgar de serem retos e justos, como é justa e reta a justiça divina. Aqui no Salmo 82, de forma alguma, o salmista falava com as autoridades no sentido de divinizá-las, no sentido de dar a elas uma autoridade que as empoderaria de uma forma sobrenatural, como alguns querem assim interpretar, para dizer que nós somos capazes de fazer milagres e coisas sobrenaturais grandiosas porque somos deuses. Não, não é isso que o salmista quis dizer na época em que escreveu o Salmo 82, o salmista Asaf, e não é isso também que Jesus está dizendo aqui. Aqui, o que Jesus evoca quando chama à mente este salmo, essa passagem, é o seguinte: o que ele quer dizer é que se eles acreditam nas Escrituras, porque aqui Jesus ainda diz, a Escritura não pode ser anulada, lembrando que, conforme está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente capacitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e o próprio Jesus ratifica essa informação. Então ele diz, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O que ele quer dizer é o seguinte: se vocês, que são zelosos pela lei, que são os responsáveis por instruir o povo no que está nas Escrituras, vocês leem as Escrituras e aceitam as Escrituras como palavra que veio de Deus, qual a dificuldade de vocês em aceitar aquilo que as Escrituras dizem a meu respeito? As Escrituras não dizem a meu respeito que o Messias nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, seria da linhagem de Davi, abriria os olhos do cego, destamparia os ouvidos dos mudos. Tudo isso foi dito. E ali ele confronta os religiosos justamente nessa questão. Se vocês, que são os homens que conhecem a lei, que sabem, aquele que conhecem, a palavra de Deus e aceitam ela como verdade, por que vocês não aceitam a parte que diz a meu respeito? A parte que é conveniente para vocês, de serem chamados de Deus, de serem colocados como autoridades na terra, essa vocês aceitam como verdades. Agora, aquela parte que diz a meu respeito, essa vocês não aceitam? Então é isso que Jesus confronta essas pessoas, no fato delas terem também ali autoridade, porque esses judeus, que eram em sua maioria fariseus, escribas e mestres da lei, eram pessoas que tinham autoridade para dentro da comunidade exercerem juízo. Eles eram ali, entre aspas, os chamados deuses daquela época. Deuses no sentido de deuses usado pelo salmista à sua época, para dizer que as autoridades tinham soberania para julgar dentro da concepção de juízo humano. Então aqui Jesus confronta, ou seja, vocês que são Deus, que são juízes e que as Escrituras dizem isso a respeito de vocês, vocês aceitam essa parte que dá autoridade a vocês, mas a parte que diz a meu respeito, essas vocês não querem acertar, né? O que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Quem é esse? É aquele que foi anunciado por João Batista, que é o precursor do Messias, é aquele que nasceu em Belém, da linhagem de Davi, da virgem, que foi depois para o Egito, que voltou do Egito, que passaria a ser desprezado, ficaria conhecido como Nazareno, que morreria numa cruz e que ressuscitaria ao terceiro dia. Essa parte eles não queriam aceitar. Só a parte das Escrituras
que era conveniente a eles. E Jesus continua: então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Afinal de contas, fica aqui subentendido que tudo aquilo que as Escrituras diziam a respeito de Jesus já era de conhecimento público e muitas das profecias já haviam se concretizado. E aí ele continua: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Aqui Jesus faz um raciocínio lógico, já que ele está falando com cegos, com pessoas que não são incapazes de ver, mas que não querem ver. Então ele diz: já que vocês não acreditam em mim, acreditem nas obras. É como se ele dissesse: olha, já que você não pode me ver, então põe a mão aqui e veja que eu estou aqui. Ele diz: já que você não crê em mim, então acredite nas obras. Acredite que quem é capaz de transformar água em vinho, de curar a distância, de multiplicar os pães e os peixes, de andar sobre as águas, de curar os paralíticos, de ressuscitar os mortos, é de fato o Messias e é quem eu sou. É isso que Jesus quer dizer para eles. Se vocês não creem em mim, creiam nas obras que eu faço. Afinal de contas, as obras são a melhor testemunha ou o melhor testemunho daquilo que eu sou. E aí nós vemos: outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. E isso acontece justamente por quê? Porque Jesus é um hábil, é uma pessoa acostumada a fugir? Não, porque não tinha, como em outras passagens nós vemos, chegado a hora dele. Por isso que Jesus se desvencilhou e ninguém conseguiu prendê-lo. Porque nós vemos que ele dá a sua vida por própria vontade. Ele espontaneamente a dá e depois a retoma. Então, Jesus aqui, quando tentaram prendê-lo, ele se livrou das mãos dele. E nós sabemos que isso ele fez porque não era ainda a sua hora. E na sequência, para terminar, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Nós vemos nesta passagem que João foi alguém que nasceu predestinado a ser o precursor do Messias. Lá em Isaías já é dito que haveria uma voz que clamaria no deserto, alguém que seria chamado de voz que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor, que endireitaria as suas veredas. Alguém que viria antes, como que fizesse uma limpeza no caminho, tapasse os buracos, aparasse ali o meio-fio para facilitar a passagem de alguém mais importante. Depois, em Malaquias, essa mensagem novamente do precursor é repetida, dizendo: eis que envio o meu anjo diante da minha face para preparar o meu caminho diante de mim. E é dito também que esse mensageiro, ele seria uma espécie de Elias, como João Batista de fato foi. Alguém que viveu de maneira rústica, que em pleno deserto pregava e fazia com que multidões saíssem das cidades e fossem ouvi-lo em pleno deserto. Era alguém que vivia na aridez, mas que tinha água viva, abundante dentro de si. Alguém que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Esse era João Batista, que, como as próprias Escrituras dizem, não fez nenhum milagre. Mas nós sabemos que foi enviado para ser o precursor do Messias. E ele anunciava Jesus antes de ver os milagres que Jesus fazia. Jesus, antes do seu batismo, já era anunciado por João Batista como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo,
como o próprio Messias. E até então, Jesus não havia feito ainda nenhum milagre. Mas João Batista cria em quem era Jesus e anunciava Jesus sem ter visto os milagres que ele viria a fazer. João Batista também não fez milagres, mas o que ele fez foi falar a respeito daquele que faria muitos milagres. E o ministério de João Batista foi de suma importância, porque ele causou um avivamento dentre o povo de Deus, fazendo com que eles caíssem no arrependimento, reconhecessem os seus pecados e mudassem de atitude. O batismo de João era diferente do batismo de Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento, e o batismo de Jesus, que não batizava, mas os apóstolos batizavam, os discípulos batizavam, era um batismo para confissão de fé em Jesus como Senhor e Salvador. O fato é que João era aquele que anunciava Jesus mais do que aquele que fazia milagres. Ele anunciava aquele que viria para fazer os milagres, e nós devemos ser, nesse sentido, como João. Nós devemos anunciar aquele que vem para nos salvar. Devemos anunciar aquele que já veio e que está para voltar. Aquele que pode a todas as enfermidades curar. Aquele que andou sobre as águas, que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que curou os cegos, os surdos, os mudos, os deficientes, os leprosos, e que ressuscitou os mortos, e que ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós devemos fazer. Nesse sentido, nós devemos ser como João Batista. Mesmo que estivermos no deserto, nós devemos pregar e anunciar o Messias que já veio e que está para voltar. Você tem feito isso? Cristo, antes de ascender aos céus, depois que já havia ressuscitado, deixou uma última ordenança aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Você tem pregado o evangelho? Você tem confrontado a si mesmo e depois procurado também confrontar as pessoas? Confrontar não no sentido de agredi-las de forma alguma, mas de mostrar a elas o estilo de vida que é agradável aos olhos de Deus, vivendo em santidade, afastado do pecado. Você tem pregado o evangelho? O evangelho que deve ser pregado é um evangelho de confronto, é um evangelho de reconhecimento da condição pecaminosa e da necessidade de se afastar do pecado. Não é um evangelho adocicado, açucarado, que massageia o ego, que fala de prosperidade, que enaltece os dons espirituais além do próprio arrependimento e da fé. É um evangelho como o evangelho de João Batista, como o evangelho de Jesus, que dizia: no mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sem ele, nós jamais poderemos vencer, e sem ele, jamais poderemos ser salvos. Portanto, pregue o evangelho, pregue a salvação, pregue a respeito de Jesus. Você tem feito isso? Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva do dia de hoje. Antes de nós fazermos a nossa prece e a nossa despedida, eu quero deixar uma lembrança para vocês acerca do meu livro, acerca do livro da minha filha Giovanna Verotti, Espelho de Cristo, este devocional cristão que foi lançado agora na Bienal do Livro de São Paulo, 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse livro foi apresentado no domingo, dia 8 de setembro, livro lançado pela editora Alprint, autora Giovanna Verotti. É um devocional para que você desenvolva uma maior intimidade com Deus. Aqui nós vamos encontrar diversos textos para se fazer uma reflexão ao longo do ano, mas você não precisa deixar o ano passar para você se deliciar e se deleitar com o que está nessas páginas. Você pode ler esse livro, todo ele de uma vez só, e depois separá-lo para que você vá lendo dia após dia. Você faz uma leitura, faz a sua devoção, a sua reflexão em um dia, e depois você vai encontrar
para os 2 dias seguintes uma sugestão de leitura baseada em textos bíblicos. Logo na sequência, você segue e se depara com outra leitura. E assim você vai. Você vai progredindo na leitura e vai progredindo na sua intimidade com Cristo. Se você ficou interessado nesse livro, você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, pode também mandar uma mensagem para minha filha, TikTok, Giovana Verotti, ou Instagram, Giovana Verotti, e você pode também acessar o site dela, www.giovanaverotti.com.br. Tenho também uma lembrança para deixar para vocês a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro foi escrito ao longo de 5 anos e meio, livro que eu lancei em dezembro de 2023, livro que faz parte da capacitação para o meu Ministério de Cura. Lembrando que no dia 8 de janeiro de 2018, eu recebi um comissionamento de Deus para desenvolver um ministério de evangelização global e, secundariamente, em paralelo, desenvolver também o Ministério de Cura. Para o Ministério de Cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no mundo espiritual, onde recebi a capacitação para o desenvolvimento do Ministério de Cura. Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, é um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Tá? São quase 700 páginas e aqui você vai encontrar uma série de conhecimentos que eu adquiri no mundo espiritual. Vai entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, por que os bons sentimentos, as orações, as músicas, as notas musicais, as cores podem também nos ajudar a curar e a sermos curados. Ficou interessado? Mande uma mensagem para a gente ou acesse o nosso site www.daniloverotti.com.br. Lembrando que Verotti é TTI, tá? Os livros estão aqui. E antes de nós nos despedirmos, eu quero fazer uma oração. Senhor, graças te dou pela luz que me enviou e pela inspiração que me trouxestes, porque me destes aquilo que eu precisava para poder compreender o que as Escrituras revelavam. Agradeço também a ti, Senhor, pela inspiração que me deu para poder transmitir aquilo que a sua palavra me trouxe. E peço, antes de me encerrar, para que o Senhor mande o seu Espírito Santo ao coração de cada um que ouviu esta pregação, para que lá as palavras que foram semeadas encontrem um solo fértil nas mentes e nos corações e sob a abundante luz do teu Santo Espírito, do Espírito da verdade, do Consolador, possam germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela companhia, por estarem aqui conosco até essa hora. Espero que essa mensagem tenha sido edificante e espero que a semana que vem possamos também estar juntos novamente às 19h30, segunda-feira que vem, para o capítulo 11 do Evangelho de João. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Uma boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém.